tá bom? E o que vamos estudar hoje? Vamos estudar o Quilombo dos Palmares, certo? Então, é o terceiro assunto, né, do terceiro bimestre que estamos estudando. E como eu já falei em algum vídeo anterior, que esse bimestre só vamos estudar cultura africana, né? Começou com a origem, como se deu, né? Aconteceu o início da escravidão, não foi? E depois que a gente estudou, né? Como aconteceu, né? Surgiu aí a questão da escravidão, nós vamos agora estudar sobre o quilombo, certo? Falamos um pouco, né, sobre os quilombos já no assunto anterior, né, na página 64, né, por que existiam os quilombos, né, o que eram os quilombos. E nesse assunto agora, vamos falar especificamente de um muito famoso, que é Quilombo dos Palmares. Então, só para lembrar, quilombo era nome dado ao local que era o esconderijo, como fosse o refúgio dos escravos quando eles fugiam, certo? Então, eles trazidos em navios negreiros, né, para o nosso país aqui. E aí, quando chegavam, era para trabalhar nas fazendas, né? Então, se distribuía os trabalhos dos homens, das mulheres, também até crianças depois também, né? Então, as mulheres iam para a casa grande, né? Fazer os serviços domésticos, e os homens iam trabalhar na parte mais braçal, né? Lá nas plantações. Mas aí, eles não estavam felizes, porque tinham sido retirados do seu país de origem, da sua casa-mãe, né, lá da África, e estavam sendo obrigados a fazer aquilo que não queriam, né? E se assim não obedecesse, a gente já sabe, né? Eram punidos. Então, para que não sofressem mais, né? Para que não fossem mais obrigados a fazer aquele serviço que eles não queriam, eles não eram felizes. Fugiam. E assim, quando fugiam, iam para esses locais aí chamados de quilombo, certo? E aí, então, vamos estudar sobre o Quilombo dos Palmares. Então, agora estamos em um quilombo, tá bom? E acompanha aí com tia. Normalmente, o desembarque, que é a descida, certo? Dos escravos acontecia nos portos do Rio de Janeiro. Então, quer dizer que quando eles estavam lá na África, que eram colocados lá dentro dos navios, vinham, né, fazendo a viagem, e o navio, quando chega, ele tem que ir para um porto, né, aquele local bem grande onde fica vários navios. E o local que eles iam era para o estado do Rio de Janeiro, certo? E também tinha do Recife e de Salvador, são esses três estados. Os escravos eram levados às lavouras, nessas plantações, então agora ele vai dizer que as lavouras de cana-de-açúcar e do café. E posteriormente para as minas. A gente também já falou um pouco desse assunto aqui também sobre o período do ouro, né? Foi no bimestre passado também, que lá no período do ouro, quando descobriu o ouro, quem ia também lá para as minas eram os escravos, certo? Então, nas fazendas de gado, realizavam os mais diferentes serviços. Trabalhavam em atividades domésticas na casa grande dos seus senhores e também eram grandes ferreiros. Nas cidades, eram explorados como vendedores, carregando o quê? Frutas e comidas produzidas pelos seus donos. Para não fugirem, traziam cangas no pescoço. Quando aqui chegavam, tinham até que seguir a religião dos seus donos. Então, voltando um pouco na história para a gente entender. Então, quando esses escravos chegavam nos estados, que foi cidade, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, né? Eles iam para onde ser vendido? Para a feira pública, né? Também dessa forma. E ali também eles eram o produto, né? Os fazendeiros, ou pessoas que, no caso aqui,
trabalhavam com vendas, né? Eles pagavam por esse empregado, tá bom? E aí ele ia fazer a função que o seu empregado ia mandar. Se era para trabalhar nas plantações de cana e café, ia, porque o seu dono comprou para essa função. Se fosse para trabalhar na casa, né, se fosse mulher, até o homem mesmo, né, para fazer serviços braçais na casa do dono que o comprava, ele ia realizar a função ali que ele estava sendo mandado. E assim como os vendedores também, certo? Os donos, o que eles queriam mandar, determinar, né, comprar o escravo para fazer aquela função, ele tinha que fazer. E aqui no caso tem a questão da religião, né? Se o seu dono tinha uma determinada religião, o seu escravo também ele era obrigado a também a ter a mesma religião, certo? Então vamos lá continuar. Já me perdi. Então muitas mulheres passavam a ser mucamas, cozinhando, cuidando da casa, lavando a roupa, do serviço doméstico, né, em geral. Para muitos senhorzinhos e senhazinhas, as escravas tornavam-se a mãe preta, a ama de leite, pois amamentavam os filhos do seu dono. Então quer dizer o quê? Que quando a mulher branca, vamos dizer assim para você entender aqui na história, branca de pele, né, era dona desse escravo, ela teve um bebê, né? Teve um bebê. A gente sabe que o certo é a própria mãe amamentar, mas aqui a mãe branca não amamentava, né? Talvez sim, talvez não, ou talvez muito pouco. Então, ela passava essa responsabilidade para a escrava, né? Que daí então surgiu esse nome aí de mãe preta, certo? Por conta até da questão de pele mesmo, certo? Mãe branca e mãe preta. Então, até essas mulheres escravas que estavam dentro das casas fazendo serviços domésticos, elas passavam também, ter essa função também de amamentar os filhos dos brancos, certo? E era chamada de ama de leite, tá? E agora, muitas vezes, os escravos eram atacados pelo banzo. O que é banzo? É uma doença causada pela saudade da sua terra natal, chegando a definhar até morrer. O que é o banzo? A gente já falou, é a doença. Mas até o banzo, no período da viagem, que a gente sabe que muitos escravos também morreram no trajeto, né, dessas viagens, por banzo, essa doença aí podemos até comparar um pouco ela com a depressão, né? Então eles ficavam tristes, isolados, não queriam comer, porque lembravam da sua cidade, da sua terra natal, da onde ele nasceu, do seu país, e ele não sentia mais alegria. Então, essa tristeza, né, infelizmente por falta até de alimentação, fazia ele adoecer e morrer, certo? O banzo. Devido aos maus tratos, também fugiam, mas eram perseguidos pelo capitão do mato, uma espécie de feitor que administrava o trabalho escravo e aplicava os castigos por desobediência ou fuga. Então, esse capitão do mato, ele era o senhor que ficava responsável pelo controle dos escravos, certo? Se tinha algum escravo que gostava de responder, um escravo que não queria trabalhar direito, um escravo que fugia, né? Tanto ele ia à caça desse escravo, né, para trazer ele de volta, mas ele punia, né, tanto o que fugia e tem aqueles que ficavam ali por não realizar, né, o serviço, o trabalho da forma que estava sendo mandado, certo? Então esse capitão do mato, ele fazia esse trabalho aí não muito legal, não certo, né? E aí, quando conseguiam fugir, né, alguns escravos, eles criavam o quê? Os quilombos, entre os quais o mais importante foi o de Palmares, nas serras de Alagoas e Pernambuco. Então, esse quilombo famoso na história até hoje se localizava, né, na Serra de Alagoas, no estado de Pernambuco.
Foi assim chamado por quê? Aí vai ser por que chamado de Palmares? Porque no local onde estava havia muitas palmeiras, certo? A vegetação, a espécie de planta, as palmeiras tinha muito, certo? E aí foi dado esse nome por conta aí da vegetação, tá bom? Então, curiosidade, vamos lá aprender? O Quilombo dos Palmares reuniu cerca de 20.000 pessoas. E aí é pouco? 20.000 escravos, no caso, entre escravos fugitivos, indígenas e brancos fora da lei. Então, aqui não se conta somente os escravos, então também tinha indígenas e brancos que cometiam algum delito, alguma coisa aí, e escapavam e ia para lá também, para o Quilombo. Seu último líder foi Zumbi. Pela sua bravura virou lenda. Vítima de traição, certo? Zumbi foi morto numa emboscada, armaram para ele, certo? Emboscada é isso, quando é feito elaborado um plano, né, para poder pegar aquela pessoa lá, né? Então fizeram isso com o Zumbi, ele foi traído e em uma emboscada teve sua cabeça espetada e exposta em praça pública, em Recife, certo? Esse fato aconteceu em 20 de novembro de 1695 e foi tomado como marco para o Dia Nacional da Consciência Negra, certo? Quando podemos avaliar e repensar a contribuição do africano na formação do povo brasileiro, certo? Então, esse ato covarde que fizeram, né, com o líder, né, Zumbi, foi também para poder intimidar, né, outros escravos, certo? Foi muito cruel, é algo que às vezes chega a ser forte, né, ser lido ou citado, como eu fiz agora, mas na questão histórica aqui, como foi colocado, foi feito isso, né, as pessoas que se juntaram para essa emboscada, né, que eram homens que não queriam que os escravos vivessem livre, né? Eles queriam ter o controle da vida desses homens e eles não queriam permitir, não permitiam que o branco em si, né, naquele contexto, nessa história, a gente sabe, faz parte da história, que não dominasse a vida deles. Eles queriam ser livres, como eram nos seus países, né? Então, por Zumbi ser um homem forte, determinado, ele lutava, né? E aí ele dessa forma morreu muito triste, né? Muito cruel, e para que os outros escravos assim temessem, né? Temessem, desistissem de lutar contra a sua liberdade, certo? Então, na página 67, ele vai falar agora um pouco sobre o Zumbi dos Palmares. O mais famoso dos quilombos foi o Quilombo dos Palmares, atual Alagoas. Esse quilombo era chefiado por Zumbi. Houve 25 expedições que tentaram destruir o Quilombo dos Palmares, mas não tiveram sucesso. Diante de tal resistência, o governo de Pernambuco contratou o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho para destruir o Quilombo, porque temia sua força. Zumbi ainda tentou resistir com alguns de seus homens, mas foi traído e preso. Sua cabeça foi cortada, presa a um poste exposto numa praça do Recife para que servisse como exemplo aos demais escravos, como eu já citei a vocês, né? E o primeiro ataque de Domingos Jorge Velho fracassou, né? Não deu certo. Mas depois que recebeu um reforço, né, um apoio, né, de quase 1.000 homens, conseguiu entrar e massacrar os habitantes do Quilombo dos Palmares. E curiosidade outra, a presença da mulher negra nos quilombos. Agora vai falar sobre a mulher, né? Então, algumas mulheres se destacaram no quilombo, certo? Que também marcaram a história. Agora a linguagem é africana, né? Fica até difícil de ler. A
Aquautunim. É a primeira, certo? É o nome. Ela foi líder do Quilombo dos Palmares, princesa da África. Olha só, princesa da África, escrava. Filha do rei Congo, foi vendida como escrava para o Brasil. Chefiou uma das povoações que levava seu nome, Mocampo de Acatumi, certo? Acatuni. A próxima é Teresa do Caritere. Rainha do Quilombo, essa é rainha do Quilombo Caritere, durante 20 anos no século XVIII. Liderou um grupo de negros indígenas, impôs tal organização a Caritere e o Quilombo sobreviveu até 1770. Caritere se caracterizou pelo seu trabalho com forja, pois transformava em instrumento de trabalho os ferros utilizados contra os negros. E agora a última é Dandara. Dandara foi uma também das lideranças, femininas negras que lutou junto a Zumbi dos Palmares contra o sistema escravocrático, certo? Dandara se colocou ao lado de Zumbi contra Ganza Zumba, por este assinar o Tratado de Paz com o governo português. Tá ok? Então, esse é o nosso assunto de hoje, certo? Falando um pouco sobre os quilombos e falando um pouco sobre a vida de Zumbi, dos Palmares, e das mulheres negras, das 3 mulheres negras que acabamos de citar aqui, que também marcaram história, tá bom? Então, tchau, até a próxima aula e agora vamos responder a atividade do dia.